Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 28 de fevereiro de 2023. Vamos discutir hoje as influências da guerra da Ucrânia no futuro da ordem mundial, bem como a rivalidade entre a China e os Estados Unidos da América, o que isso vai influenciar o quadro hoje, como ela já vem se desenrolando há anos. Quero pedir primeiro, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A guerra Rússia contra a Ucrânia e a crescente rivalidade dos Estados Unidos e China tem um efeito profundo no futuro da organização política mundial. Não só tem, como terão no futuro. Quero frisar bem isso. A esperança do Ocidente de um sistema internacional baseado na democracia, no Estado de Direito, na cooperação multilateral, que já havia perdido certa credibilidade nos últimos anos, agora parece totalmente irrealista face a essa disputa entre as duas maiores economias do mundo, e também sobre a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, inclusive violando as normas, as leis da Organização das Nações Unidas. As tendências atuais e os recentes documentos estratégicos apontam para um maior aumento da competição geopolítica, aumentando o protecionismo econômico e a fragmentação e um afrouxamento das estruturas da ordem mundial. No entanto, a interdependência econômica e os laços transacionais provavelmente permanecerão fortes o suficientes para evitar um lapso completo na China e na competição desenfreada. Mesmo assim, existe um grande risco de que a capacidade de enfrentar os desafios globais, como as alterações climáticas, a pobreza mundial e as ameaças globais para a saúde, seja gravemente prejudicada. Até mais ou menos 2018, o discurso ocidental sobre a política internacional era uma ordem mundial liberal baseada em regras fundamentadas na economia de mercado, na democracia e na diplomacia multilateral. Os Estados Unidos da América e a União Europeia viam-se como os principais promotores de tal ordem, que esperavam que acabasse por incluir a maior parte do mundo. Desde então, essa visão diminuiu drasticamente. O apetite dos Estados Unidos da América pela liderança global diminuiu, em parte por razões políticas domésticas, e em parte em resposta às guerras no Afeganistão e no Iraque. Enquanto isso, a China continuou sua ascensão econômica e política e se tornou uma potência tecnológica e comercial líder. As expectativas de que o aumento da prosperidade da China resultaria em uma liberalização política se mostraram equivocadas. Pelo contrário, a liderança chinesa tornou-se mais autoritária, mais intolerante, inclusive agressiva com a dissidência e obcecada com o domínio absoluto do Partido Comunista, ou seja, eles não admitem democracia, não admitem concorrência. É o Partido Comunista, pronto, é o único partido. Uma política que manda lá, uma política externa assertiva, alimentada por propaganda nacionalista e acumulação militar, sustentada. Agora sublinha a ambição da China de se tornar a potência dominante, que já é, eu diria, na Ásia, mas ela também aspira a ser dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a Rússia transformou-se numa potência revisionista e agressiva, como demonstraram na guerra da Rússia na Geórgia, quando ela invadiu a Geórgia em 2018, também a anexação da Crimeia e a invasão do Donbás em 2014. Isso é continuidade dessa invasão agora em 2022 de uma maneira genocida, agressiva e destruidora e criminosa. A liderança de Moscou está determinada a aumentar o seu território de influência e também estabelecer zonas do seu domínio completo territorial, como exemplo da Ucrânia, da Geórgia e até a Moldávia, que vem a ser ameaçada agora. Ela quer restabelecer o antigo domínio soviético, que também é sem democracia, como a Rússia não tem democracia. Ela tem alguns outros partidos diferentes da China, mas são partidos fantoches que visam apenas dar legitimidade ao status quo da gangue atualmente dominante e majoritária que manda na Rússia. Ao apresentar a estratégia de segurança nacional nos Estados Unidos da América, agora em outubro de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também fala de um ponto de inflexão significativo na história mundial, mas o documento é menos pessimista do que o europeu. Eles não apenas destacam preocupações semelhantes sobre o aquecimento da competição geopolítica,
que também é feito pelo documento europeu, mas também expressa confiança na força duradoura dos Estados Unidos como a nação mais poderosa do mundo, tanto economicamente, como militarmente, como politicamente, embora a estratégia de segurança nacional condene fortemente a agressão russa. Sem surpresa, ela se concentra mais na China, chamando o país de único concorrente dos Estados Unidos, com a intenção de remodelar a ordem mundial e cada vez mais o poder econômico, militar e tecnológico para avançar esse objetivo. Ela praticamente ignora a Rússia nesse documento, divulgado pelo Joe Biden, uma coisa que o Putin não gostou. Ela coloca a Rússia como potência regional e o Putin se coloca como potência global, porque ele apenas por um motivo, porque ele tem capacidade nuclear. Ele não tem capacidade nem econômica, como a China tem, ele não tem nem capacidade política disso. Vê-se inclusive é militar. Tradicional, ele não tem, que está tendo muitas baixas, praticamente perdeu todo o exército dele, que entrou em fevereiro de 2022 na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, dias antes da invasão da Rússia, no entanto, a China e a Rússia adotaram uma longa declaração que equivale a um ajuste de contas abrangentes com a abordagem ocidental da ordem mundial. A declaração condena alguns atores que representam apenas uma minoria, segundo eles, nas escalas internacionais, por defenderem abordagens unilaterais, recorrerem à força, interferirem nos assuntos internos de outros países e, em geral, dificultarem o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Segundo eles, comprometendo-se a uma amizade sem limites, a China e a Rússia contrastaram suas próprias boas intenções com as práticas nefastas de certos estados, nefastas, entre aspas, de certos estados, em áreas como política comercial e espaço sideral, dizem eles. O documento observa uma transformação contínua da ordem mundial e uma tendência para uma redistribuição de poder, é o que eles querem, uma redistribuição do poder, e é para isso que, inclusive, o presidente e ditador russo Putin começou a guerra na Ucrânia. E acho que fez a avaliação errada, está levando um pau. No entanto, apesar de sua desconfiança e hostilidade em relação ao Ocidente, a China e a Rússia não questionam o sistema multilateral que evoluiu sob a liderança dos Estados Unidos da América desde a Segunda Guerra Mundial. Eles se posicionam não como fundadores revolucionários de um sistema alternativo, mas sim como membros comprometidos de uma ordem estabelecida nesse documento, que ainda é fortemente influenciada por forças malignas, segundo eles. Seus pronunciamentos sobre o futuro da governança global são profundamente conservadores. Eles enfatizam a centralidade das Nações Unidas, os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional em geral. Eles se comprometem a avançar a multipolaridade, a promover a democratização do sistema internacional, mas a criação de um sistema alternativo, que não parece estar em sua agenda, ou seja, a agenda deles não mostra, mas eles não têm democracia. A Rússia violou a Carta das Nações Unidas ao invadir a Ucrânia, então ele pregou uma coisa do documento, ele é a China, e os dois agem de uma maneira diferente. Globalmente, as prioridades de Pequim e Moscou são reduzir a influência ocidental, na realidade é isso, e querem fortalecer as próprias posições de Rússia e China dentro de um sistema multilateral existente. No entanto, os compromissos declarados com a ordem existente estão cada vez mais em desacordo com sua política agressiva de poder. A invasão da Ucrânia pela Rússia e o comportamento ameaçador da China em relação a Taiwan e também no Mar do Sul da China desafiam princípios fundamentais dessa ordem que eles mesmos pregam, ou seja, eles vão contrário àquele documento que eles assinaram. Ou seja, é uma coisa mentirosa. Embora a ordem atual esteja claramente, a ordem mundial atual esteja claramente enfraquecendo, parece improvável que haja uma reestruturação fundamental do sistema internacional. Provavelmente seria necessário outro desastre global para que houvesse um novo começo, semelhante ao quando as Nações Unidas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, uma recaída completa em um mundo de competição desenfreada e egoísta também é bastante improvável. A modernização e décadas de economia liberal trouxeram uma densa rede de laços de múltiplas interdependências entre os estados. Laços que só podem ser abandonados a um custo enorme, como demonstrado pela Coreia do Norte, ou seja, o custo que ela teve e que ela está tendo que pagar com o sofrimento e a carência e a qualidade de vida baixa da sua população é uma prova disso.
A grande maioria dos governos entende que a cooperação internacional continua a ser vital para o bem-estar futuro de seus países e que esta cooperação requer um quadro institucional e jurídico. O futuro sistema internacional poderia ter vários centros de energia, mas uma divisão atual pode moldar a política internacional. Por vários anos, a União do Ocidente, não geográfico, vamos dizer, o Ocidente, que não necessariamente é só a União Europeia com os países em volta dela, né? Mas países mais distantes, inclusive na América do Sul, outros países que já estão unidos a esse Ocidente, como o Canadá, por exemplo, trazer outros países, como o Brasil, né? Como o México e mais países da América Latina, né? E não sei como é que isso aconteceria, mas acho que sem dúvida esse é um aprofundamento, né? E também a China está tentando trazer a Rússia para o lado dela. A China e a Rússia se veem como uma vanguarda na luta contra a predominância global ocidental. Estão ansiosas para trazer outros a bordo. Na última reunião da cúpula dos países BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em junho de 2022, o presidente chinês e o presidente russo Vladimir Putin argumentaram a favor da expansão do grupo, ou seja, seria BRICS+, né? Pequim parecia particularmente interessado em transformar o fórum em um contrapeso ao grupo do G7. Argentina, Irã e Arábia Saudita já solicitaram adesão ao BRICS e vários outros países parecem interessados. No entanto, tem sido difícil estabelecer um consenso sobre a expansão entre os atuais membros do BRICS. E mesmo que o que eles querem contrapor ao G7, eu acho que economicamente, apesar do peso da China, os outros países estão muito atrás em termos de PIB, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento social, humano e político. Né? Seria muito difícil esse contrapeso. A história da ampliação do BRICS mostra que, por mais que a China e a Rússia preguem a multipolaridade, também é um outro problema. Eles estão realmente trabalhando a uma direção, uma constelação bipolar de forças, na qual lideraria uma ampla aliança de países para combater a preponderância do Ocidente. E a guerra na Ucrânia reforçou essa tendência, ou seja, eles são um país agressivo, porque o Ocidente não está invadindo países. O Ocidente não provocou guerra na Ucrânia, mas a Rússia provocou guerra na Ucrânia. Enfraquecida por reveses militares da Rússia e sanções ocidentais, a Rússia provavelmente vai se tornar, inclusive, cada vez mais dependente da China, né? E até certo ponto será forçada a se alinhar com os interesses estratégicos do parceiro chinês, enfrentando uma rivalidade cada vez maior com os Estados Unidos. A China terá todos os incentivos para manter a Rússia do seu lado, mesmo que isso implique em aprofundar mais o seu distanciamento do Ocidente. Mas também a guerra fortaleceu significativamente a unidade ocidental. Ela reviveu, né, eu diria, houve um renascimento da organização do Tratado do Atlântico Norte, no caso da OTAN, e transformou o G7 em um mecanismo eficaz para coordenar a resposta do Ocidente à agressão criminosa russa. A bússola estratégica chama os Estados Unidos de parceiro mais firme e importante de uma potência global, que contribui para a paz, a segurança, a estabilidade e a democracia no continente europeu. Né? O papel da liderança dos Estados Unidos na crise atual também ajuda Washington a persuadir os países europeus a apoiar suas políticas em relação à China, e tem tido sucesso, né? E com esse exemplo pode ser facilmente transmitido para outros países que não estejam geograficamente conectados à União Europeia. Uma parceria mais estreita entre a China e a Rússia, em um agrupamento ocidental mais eficaz, representa um dilema difícil para os países do sul global. As votações na Assembleia Geral da ONU sobre a invasão russa ilustram isso. A maioria dos membros da ONU, 141, desses países, 141 apoiaram a resolução inicial que condena a invasão russa na Ucrânia. Apenas 5 países votaram contra a resolução, né? 35 se abstiveram e 12 não participaram. Ou seja, inclusive o Brasil votou com os Estados Unidos, apoiando a resolução inicial, que estava com 141 países. Em 2023, no aniversário da invasão, uma resolução semelhante obteve um resultado quase idêntico. É essa de 2023 que o Brasil votou com, eu confundi aqui, que votou com os Estados Unidos. A de 2023 não.
2022, digo não, esse amplo apoio não foi surpreendente, porque a Rússia violou dois dos principais fundamentos da Carta das Nações Unidas, que eu já comecei um pouco anteriormente. Ou seja, essa Carta, os princípios das Nações Unidas, diz o não uso da força e a integridade territorial dos Estados, ou seja, das nações, mas uma iniciativa para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é o que foi feito, e foi aprovada em abril de 2022, já que muitos países também, houve uma maioria de países que votaram a favor. O fato de que apenas, agora, no entanto, apenas 50 países implementaram sanções contra a Rússia. Também mostra uma certa relutância, eu diria, do sul global em confrontar a Rússia, além de alguns pequenos estados tradicionalmente alinhados com os países ocidentais. A grande maioria das nações em desenvolvimento não quer sancionar a Rússia. A narrativa russa de que os Estados Unidos e a OTAN têm grande responsabilidade pelo conflito encontrou ouvidos abertos em países que têm os olhos cegos, que são olhos fechados, que diz que, na realidade, quem provocou a guerra foram os Estados Unidos. No início era a Ucrânia, que ele queria anexar a Ucrânia, porque a Ucrânia ia entrar na OTAN. Aí, agora, o grande provocador é a OTAN e os Estados Unidos. Até ele está esquecendo muito quando faz ameaça nuclear à Ucrânia, porque a provocação foi feita pelo Ocidente. Os sentimentos, isso ele faz isso para o público interno dele. Os sentimentos anti-ocidentais, em parte alimentados pelo legado do colonialismo e do ressentimento contra os dois pesos e duas medidas ocidentais, desempenharam um papel. Um forte desejo de ficar fora de um conflito entre grandes potências também foi um fator importante. Muitos países em desenvolvimento provavelmente continuarão a se esforçar para ficar de fora da luta entre China, Rússia e Ocidente. A Índia, que está ultrapassando a China em termos de população e provavelmente se tornará a terceira maior economia do mundo até o final dessa década. Provavelmente será uma força forte a favor de um mundo tão multipolar. Na política prática, estruturas bipolares ou multipolares não são alternativas gritantes. Existem muitos tons de polaridade e a situação varia de setor para setor. O Ocidente hoje ainda goza de uma posição dominante e a liderança dos Estados Unidos é significativa, principalmente no sistema financeiro global. Não existe competição, não existe ninguém que bata os Estados Unidos no sistema financeiro global. Não tem Europa e não tem China. E a Europa está sob essa liderança dos Estados Unidos. Enquanto o setor de alta tecnologia e rápido desenvolvimento já assumiu uma configuração bipolar, com os Estados Unidos e a China, se desacoplando rapidamente um do outro. Em termos geopolíticos, uma constelação bipolar parece um cenário provável, mas não o único concebível para os próximos anos. Uma escalada de guerra na Ucrânia ou uma derrota russa catastrófica poderia levar ao distanciamento entre a China e a Rússia. A profunda integração da China na economia global poderia atuar como um fator poderoso em sua competição com os Estados Unidos, inclusive atenuante. Finalmente, os desenvolvimentos internos dos Estados Unidos da América, como as eleições presidenciais em 2024, poderiam perturbar a relação transatlântica, né, e resultar em uma política europeia mais independente. A China e a Rússia, que são os poderosos desafiantes do status quo da atual ordem mundial, não propõem um modelo alternativo. Eles visam expandir sua influência no sistema existente. À medida que as rivalidades geopolíticas se intensificam, as estruturas do sistema multilateral existente estão enfraquecendo. As rivalidades geopolíticas, a maior ênfase na soberania nacional e o aumento do protecionismo econômico estão minando os regimes cooperativos que foram montados ao longo de décadas. As esperanças de uma proliferação global da democracia, do Estado de Direito, eu acredito que elas estão um pouco frustradas, mas um lapso nessa anarquia internacional permanece totalmente improvável. A globalização desacelerou, mas ela não vai ser completamente revertida, ela vai se manter até por uma necessidade de países, ainda por causa da interdependência econômica, e a comunicação internacional vão continuar a exigir uma quantidade considerável de cooperação institucionalizada.
O atual sistema multilateral, herdado do período pós-guerra, pós-segunda guerra, pós-guerra, ele vai sobreviver, que foi herdado após a Segunda Guerra Mundial, não é agora da guerra da Ucrânia, mas vai sobreviver agora a essa disputa Estados Unidos e China e também a guerra da Ucrânia. Mas o compromisso com as suas regras vai continuar a diminuir. E a política de poder e a negociação transacional é que vão prevalecer. Mesmo que as tendências atuais permaneçam limitadas, elas vão impedir severamente os esforços para resolver problemas transacionais urgentes, como mudanças climáticas, declínio da biodiversidade, pobreza e ameaças à saúde global. Esse aumento, se o mundo não puder se unir, na minha opinião, para responder efetivamente a essas ameaças, mais interrupções, fragmentações, possibilidade de guerras e respostas a catástrofes, elas certamente se seguirão e não vai haver uma agilidade de resposta a elas. Há, portanto, uma necessidade urgente de reverter a atual dinâmica desintegrativa desse modelo e reenergizar e fortalecer um sistema de governança global onde as nações, de fato, respeitem-se, né? Não como a Ucrânia fez, invadindo não como aconteceu na Ucrânia, onde a Rússia invadiu, violando todas as regras da Carta das Nações Unidas. E o que a China, observando o que está acontecendo na Ucrânia, não fez, eu acredito, não fará com Taiwan. Mas, de fato, vai emergir uma nova ordem mundial. Agora, eu tenho certeza, na minha opinião, os Estados Unidos continuarão com a sua economia hoje. Ela está crescendo, apesar dos problemas internos, ela vai dar a volta por cima, isso é normal, medidas já foram tomadas, ela vai continuar como líder ocidental desse modelo de liderança global. É lógico que vai ter que negociar e contrapor a China. A Rússia não considero, porque a Rússia, aquele poder militar que ela alardeava não tem, o poder nuclear dela não vai usar, porque ela sabe que não pode usar nem para armas estratégicas na Ucrânia, que seria apenas um determinado ponto, porque a radiação nuclear vai passar através dos ventos para a Rússia. Então é um poder apenas que eu diria o seguinte: nessa guerra não vai ser usado. E economicamente, a Rússia, que já não representava nada no mundo, mas apenas uma potência regional, acho que isso vai acabar, né? Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo, obrigado a todos vocês que deram o like, conto com vocês, inscrevam-se no canal e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a humanidade, para que haja um entendimento e paz entre todas as nações envolvidas. Deus abençoe a todos vocês.